Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 15 de novembro, estamos no 33º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, talento nos idiomas modernos indica capacidade, os dotes de uma pessoa. Esse significado, porém, deriva dessa parábola. Originalmente, o talento era uma unidade de peso. Depois, passou a ser uma unidade monetária. O uso posterior, moderno, dessa palavra para indicar habilidades ou dotes naturais se desenvolveu do uso simbólico com que é usado nessa parábola. Foi uma quantia muito grande que o patrão confiou aos seus servos. Vejamos, 5 talentos corresponde a 30.000 denários, ou seja, 90 anos de salário mínimo. 2 talentos corresponde a 12.000 denários, são 36 anos de salários mínimos. E 1 talento são 6.000 denários, são 16 anos de salários mínimos. Esse gesto do patrão é demonstração de sua generosidade e de sua confiança. Além disso, revela uma sabedoria excepcional, pois, na verdade, cada um recebeu uma quantia
de acordo com a sua capacidade. A proporção do dinheiro diferiu, mas cada qual devia ser fiel e sábio no uso do investimento do que recebeu. Aquele que recebeu 5 devia também produzir outros 5. O Senhor confiou seu dinheiro, mas cada um usou sua inteligência, desenvolveu e empregou suas habilidades para investir bem, agiu com prudência, coragem nos investimentos. O resultado disso tudo foi que a quantia duplica, de 5 para 10, de 2 para 4. A confiança do patrão consiste na firme esperança de que os empregados iriam fazer pleno uso das habilidades e inteligência que dispunham para fazer aumentar a riqueza. O servo de 5 talentos usou sua inteligência, desenvolveu, empregou suas habilidades para investir bem, agiu com prudência, coragem nos investimentos. O resultado de tudo isso foi que a quantia duplicou de 5 para 10. São 60 mil denários, ou seja, são 180 anos de salários mínimos acumulados. O servo de 2 talentos também se mostrou fiel. Embora tenha produzido menos, o seu resultado é igual ao do empregado que recebeu 5 talentos, ou seja, 100% de produtividade. Ele não ficou invejando quem tinha 5, não se lamentou porque tinha um capital menor. Também nisso o patrão foi sábio. Aquele servo poderia ficar inteiramente confuso com a responsabilidade de 5 talentos, poderia falhar, esmagado pelo peso de tanta responsabilidade, ou então desperdiçar tudo numa vida desenfreada. O patrão sabia, esperava do empregado de 2 talentos o mesmo que esperou do empregado de 5 talentos, 100% de produtividade. E foi isso que ele fez. Demonstrou fidelidade no mais alto grau, no máximo grau, porque usou toda a sua habilidade, inteligência e forças para dobrar o capital recebido. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu patrão. Esse homem não se mostrou desonesto, não gastou o dinheiro nem o desperdiçou, simplesmente não fez o que o Senhor esperava dele. Deixou de fazer produzir o talento, mostrando-se negligente, preguiçoso, indigno de confiança. É do tipo daqueles que não são externamente maus, mas no íntimo são improdutivos, indiferentes, egoístas. É o símbolo da preguiça, do embotamento, da indiferença espiritual. Não tem vícios exteriores, mas é viciado no íntimo. Não comete crimes, mas não se interessa em crescer na prática do bem. Mostra-se acomodado e se contenta em ser um acomodado. Faz pouquíssimo progresso espiritual e não se importa com isso. Esta parábola nos ensina que a preguiça e a indiferença pelo crescimento espiritual são uma maldade mortal consigo mesmo. O Senhor requer de nossa parte busca ativa pelas coisas espirituais e empenho no progresso na vida cristã. Todos nós queremos progredir na vida, fazemos esforços heróicos para subir na vida, mas temos uma preguiça invencível para fazer progressos na vida de oração, na vida em comunidade, no conhecimento da Bíblia, no amor aos outros. Esta parábola nos ensina que recebemos de Deus dons valiosíssimos, mas corremos o risco de ignorá-los, de não os usar para progredir na vida cristã, na vida espiritual. A parábola foi dita por Jesus para o homem comum de um só talento. São poucos os homens excepcionais de 5 e de 2 talentos. Pessoas como São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara e assim por diante. O perigo que corremos é de dizer: com minhas poucas aptidões, nada se pode esperar de mim. Não posso fazer nada. Esse é o sussurro de Satanás nos nossos ouvidos. Você não pode fazer nada, pobre homem. Você só tem um talento, enquanto os outros têm mais. Deus foi injusto porque você tem poucos talentos, enquanto que os seus companheiros são brilhantes. Criticar Deus e ficar ressentido contra os outros é a escapatória das pessoas comuns.
foi também essa a reação do empregado de um só talento. Ele disse: sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Ou seja, o que ele está dizendo? Tu és um tirano a ser temido, um cobiçoso, um avarento, dinheirista e ganancioso, explorador do trabalho alheio. O empregado que havia recebido 5 talentos, lucrou mais 5 e ainda recebeu aquele do empregado de um só talento. Ele apresenta outros 5, aplicou tudo a sua energia e forças de que dispunha para negociar. Trabalhou duro quando os outros dormiam ou descansavam. Esperou o retorno do patrão. Não o temia e não temia a prestação de contas. Esse empregado tinha a afeição do patrão, porque trabalhou para fazer a riqueza dele crescer. O dinheiro não lhe pertencia, mas mesmo assim agiu como se fosse seu e aumentou o patrimônio do seu patrão. Além disso, o trabalho desenvolveu sua natureza, suas capacidades. Aprendeu muito e se tornou mais responsável ainda. Se já era uma pessoa capacitada, agora o era em dobro. Não precisa contar vantagens, uma vez que suas próprias obras o louvam. O patrão olha o dinheiro entregue e sabe que o empregado diz a verdade. Não precisa ficar conferindo, pois aquele empregado, que já era de confiança, ganhou mais a confiança do patrão. Que maravilhoso se pudermos fazer algo para agradar o nosso grande Rei. Como foste fiel em tão pouco, receberás muito mais. O que parece ser uma quantia enorme, para o patrão é pouco. Se ele tinha já sido muito generoso antes, na recompensa revelará uma generosidade ainda mais surpreendente.